Aquilo em nós que reconhecemos como mente, que chamamos de mente, é algo presente que tem, basicamente, todo o seu movimento no passado. A presença da mente em nós é a presença do passado. Observe que tudo que ocorre dentro de você, a nível de sentimento, emoção e pensamento, gira em torno de algo ou de alguma coisa que aconteceu no passado. Esse é o modelo da mente. A mente é como uma árvore que tem suas raízes no passado. É isso que entendemos por mente humana. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade possível quando a mente não está mais presente. O que é isso que se revela quando a mente não está? A mente que conhecemos, que tem suas raízes no passado, essas raízes estão assentadas no pensamento. O pensamento que compreende também sentimentos e emoções. Esse é o movimento interno dentro de cada um de nós. Será possível uma nova visão da vida? Uma visão livre desta qualidade de mente? Uma mente sem estas raízes? Uma mente, portanto, livre? Uma mente que não carrega mais o passado? Você tem aqui a foto de Ramana Maharshi, o sábio que viveu no sul da Índia, na montanha de Arunachala. Ao se aproximar dele, a pergunta que ele fazia era: quem sou eu? Ele lhe fazia essa pergunta. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre o eu. E é o que estamos fazendo aqui dentro desse canal. Investigando juntamente com você. O que é este eu? Quem sou eu? Ramana chamava de Atma Vichara. É esta auto-investigação, esta auto-inquisição. Compreender a questão da mente é ir até as suas raízes. Desenraizar o passado é se livrar do movimento do pensamento para esta identidade que se vê presente neste movimento. Este é o movimento do eu. É assim que esta consciência em nós funciona. Ela funciona dentro de um princípio de dualidade. Dentro de um princípio de separação. Isso sustenta o conflito entre o que é e o que deveria ser. Aquilo que você é neste instante, aquilo que você apresenta ser neste instante, é a verdade deste eu. Nós não investigamos a verdade
disto que somos, desta verdade sobre aquilo que nós somos, que apresentamos ser neste instante. Porque nós vivemos neste princípio de dualidade. Não ficamos com isto que é. Nós temos a ideia, a imaginação, a presença do futuro ideológico naquilo que deveríamos ser. Quando você está preocupado, quando você está sofrendo, quando você está com medo, não investigamos a verdade sobre isto aqui. Não olhamos para isto que é. Nós nos voltamos para a ideia do que deveria ser. Nós sempre criamos o oposto a partir daquilo que está presente. Se eu sou violento, eu tenho um ideal de deixar de ser violento. Se eu tenho medo, eu tenho um ideal de me livrar do medo. Se a tristeza está presente, eu tenho um ideal de encontrar a alegria. Eu deixo de olhar para aquilo que está presente aqui, neste instante, em razão da presença do ideal, daquilo que eu acredito que deveria estar aqui, no lugar disto que eu sou. Esta é a dualidade. A nossa vida se assenta na dualidade. Está dentro de um padrão de busca de realização futura. E, portanto, carregado de sofrimento, nós estamos também onerosos, pesados, em razão da presença da frustração. Porque esse ideal de ser não é real. Quando nós lidamos com o ideal, nós não estamos lidando com o que é. Nós estamos lidando com o que deveria ser. Com o que poderia ser. Esse é o movimento da mente. Assim, as raízes desta árvore, elas estão assentadas no padrão do pensamento. Nós não entramos num contato direto com o que somos neste instante, porque estamos sempre nesse padrão ideológico. E, portanto, nesta frustração, eu não posso tomar ciência de verdade, realmente, do fim do sofrimento, a partir das ideias de como eu deveria ser, de como eu poderia ser. Eu só posso tomar ciência do fim do sofrimento, olhando com clareza aquilo que sou, aqui, neste instante. Nós temos criado uma imagem, um ideal, uma imaginação sobre quem nós somos. Nós não nos deparamos com a verdade sobre quem somos, porque ficamos no ideal, na imaginação sobre nós, sobre aquilo que nós somos. Nós não aprendemos a olhar para nós mesmos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprendendo a olhar para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos, a olhar para aquilo que fazemos. Repare que esses verbos aqui, eles só têm importância no presente momento. Olhar para aquilo que se faz, para aquilo que se sente,
para aquilo que se pensa. Olhar para a emoção aqui, para a ação aqui. Olhar para aquilo que você é aqui. Mas nós vivemos nesta forma, neste formato de ideia sobre o que deveria ser. Isso nos afasta da compreensão do medo aqui, da raiva aqui, da preocupação aqui, do sofrimento presente, da imaginação aqui, neste instante. Eu não me dou conta de que o que está presente é o padrão do pensamento sobre o futuro, sobre este ideal, sobre este sonho, sobre este propósito. Qual é a verdade da compreensão de nós mesmos? A verdade sobre isto é o olhar direto para aquilo que está presente e não para aquilo que deveria estar aqui e não está. Assim, nós temos duas coisas que fazemos. A primeira delas é olhar para aquilo que deveria estar aqui, negligenciando o que de fato aqui está presente neste momento. A outra coisa é fugir disso que está aqui neste momento, para algum tipo de ação, atitude ou comportamento, para escaparmos desta visão clara sobre aquilo que nós somos. Assim, nós estamos cultivando uma imagem que o pensamento construiu. Esta é a autoimagem que nós temos sobre nós mesmos. Você e a autoimagem é a verdade deste eu. Você e esta autoimagem é a verdade da pessoa. É a verdade deste mim. Será possível a ciência desta verdade e a liberação desta verdade? Isso é que é a presença do autoconhecimento. É com base no autoconhecimento que liberamos de nossas vidas a presença do eu, a presença do ego. Então estamos diante do fim da autoimagem. Mas é algo impossível enquanto não aprendermos a lidar com o pensamento, a saber o que é o pensamento, como ele acontece, como ele se processa, como ele ocorre dentro de cada um de nós. Você tem pensamentos durante o dia. E durante todo um dia, muitos pensamentos acontecem. Mas você não se dá conta de que os pensamentos estão aí. E que há uma sucessão de pensamentos. Eles estão dentro de um movimento dentro de você. Esse movimento é o movimento da mente. E é um movimento que nasce do passado, se sustenta em nós, repetindo e dando continuidade ao passado, se projetando neste momento presente para o futuro. A presença do pensamento é a presença do modelo de inconsciência. Esta inconsciência é como a pessoa, esta autoimagem, acontece em nós. Quando você tem medo, esse medo está relacionado a algum pensamento, a alguma lembrança do passado.
É impossível a presença do medo sem a presença do pensamento. Toda forma de medo que você tem é a presença de uma forma qualquer de pensamento que surgiu, que apareceu. E com esse pensamento, com a presença desse pensamento, você, como alguém presente, como sendo um pensador presente, tendo esse pensamento como um elemento separado de você, você reagiu ao pensamento. É quando reagimos a um pensamento que o medo está presente. Não existe nenhum medo independente do pensamento. E nenhum pensamento independente do passado. E a presença do medo é a não ciência do pensamento. É a reação a esse pensamento, sem qualquer consciência desta separação, desta dualidade. Colocando de uma outra forma, quando você está com medo, nós temos a presença deste pensador e deste pensamento, desta imagem que causa medo e deste alguém olhando para essa imagem. Você passou por uma situação no passado e foi uma situação dolorosa. O pensamento aparece aqui nesse instante. Ao aparecer, você se mostra presente, se separando do pensamento. Quando rejeita esse pensamento, quando quer se livrar deste pensamento, quando quer se livrar desta imagem. Algo que lhe aconteceu no passado, você não quer que volte a acontecer no futuro. Mas você não quer que volte a acontecer quando esta imagem ela está sendo vista nesta separação. Tem esta imagem deste quadro, desta situação, e tem você. Esta dualidade é a presença do medo. Esta dualidade é a presença do ego. Esta dualidade é a rejeição do que é. Nós não aprendemos a olhar para o que está aqui. Nós não aprendemos a lidar com o que é, porque ficamos no ideal do que deveria ser, de como poderia ser. Assim, o medo é, na realidade, um movimento interno nesta mente, nesta consciência. É um movimento de rejeição. Ao rejeitar esse pensamento, esta imagem, ao não querer que isso volte a acontecer neste instante, estamos alimentando esta separação entre esta lembrança e este elemento, que é o eu, que está se lembrando. Nós aqui estamos diante de uma ilusão. Toda esta dualidade se estabelece na ilusão. A ilusão presente é a ideia de alguém tendo essa lembrança. Não existe tal coisa. Quando você tem uma lembrança, a lembrança está presente, mas ela não está separada de você. Notem que estamos colocando algo aqui totalmente diferente de tudo que nós ouvimos até hoje. Você acredita que tem medo. Você acredita que tem raiva. Você acredita que está em depressão.
que está em ansiedade? Você acredita que se preocupa? Na realidade, qualquer um desses estados são estados que estão presentes, mas eles não se separam daquilo que é você quando o estado está presente. Não existe esta separação. É porque existe esta confiança na separação que esse estado permanece. Então, nós não sabemos o que é o pensamento, porque estamos sempre sendo iludidos pela ilusão do próprio pensamento. A mente está criando a ilusão da separação a partir do pensamento, quando ela cria alguém para resistir ao próprio pensamento. Quando surge um pensamento, é a presença do pensamento. O pensamento é algo que está vindo do passado. Recebeu algum estímulo para surgir, algum gatilho para aparecer. Ao ver uma determinada cena, naquele instante, uma lembrança surgiu. É apenas uma lembrança que apareceu em razão de um estímulo, de um desafio. Ao ver uma cena, a lembrança surgiu. Mas neste instante surge um elemento que não quer aquilo. Este elemento é o sentido de um eu presente. Esta é a autoimagem. Esta autoimagem é a presença deste mim, desta pessoa, que acredita estar no controle dos pensamentos e, portanto, das lembranças, que acredita estar no controle ou deveria estar no controle, ou poderá estar no controle algum dia desta memória, desta reação, deste sentimento, desta emoção. Assim, nós estamos vivendo dentro deste princípio de dualidade, de separação entre o pensamento e o pensador, entre aquilo que é e o que deveria ser. Isso alimenta em nós a presença do sofrimento e, naturalmente, da frustração. Porque nunca conseguimos vencer o medo. Nunca conseguimos vencer a raiva. Nunca conseguimos vencer esses estados internos de inveja, de ciúme e de sofrimento presente. O que nós temos feito com esses estados é temporariamente escapar deles, é fugir deles. É o que podemos fazer com eles. Esse movimento de fuga e de escape é um movimento da própria dualidade, da própria separação. No entanto, esta psicológica condição continua voltando, vez após vez após vez. O padrão básico é a continuidade do eu, é a continuidade desta dualidade, é a continuidade desse estado. Podemos eliminar das nossas vidas esta dualidade, esta qualidade de mente que sustenta esta separação entre este eu e a raiva, eu e o medo, eu e esta ansiedade, eu e este sofrimento. Nós precisamos de uma mente nova, livre, sem estas raízes no passado, que são essas lembranças. A real causa do sofrimento é o padrão de dualidade
Esse pensamento psicológico é parte deste padrão de dualidade, porque é ele a base para esta separação. A separação entre o pensamento, que é esta lembrança, e alguém tendo esta lembrança. Entre este sentimento e alguém tendo este sentimento. A ilusão de alguém aqui para se livrar desta dada coisa no futuro. Assim nós vivemos sempre nesse ideal, no ideal de se livrar daquilo que nos faz sofrer, sem a compreensão de que aquilo que nos faz sofrer e este que está em sofrimento é um único movimento, que é o movimento da mente egóica, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego. Esta autoimagem é o próprio sofredor. Esta autoimagem é o próprio sofrimento. Não há uma separação entre o sofrimento, o sofredor e a autoimagem. Não há nenhuma separação entre o medo e o pensamento e o pensador. Com a eliminação desta dualidade, a olhar diretamente para o que é, sem colocarmos essa identidade que se separa, para imaginar o que deveria ser neste instante, podemos romper com o passado, podemos romper com o medo, podemos romper com a inveja, com esta condição psicológica de alguém presente. Quando isso termina, algo se revela além do eu, além deste ego, além desta pessoa, além desta autoimagem. Portanto, o que é o pensar? É algo muito ligado a essa questão do próprio processo do pensamento presente em nós, que está sustentando tudo isso. O pensar é como o cérebro processa a presença desse pensamento. Assim como colocamos agora há pouco, ao ver uma cena, ao ouvir um som, neste instante, uma lembrança surge. O surgimento dessa lembrança, como resposta de reação de memória, é o processo do pensar. Mas nós estamos confundindo o pensar, que é uma simples reação de memória, a presença do pensamento a um estímulo, com a ideia de alguém pensando. Sim, nós precisamos descobrir a vida livre da ilusão do pensador. Precisamos aprender o que é o pensar, assim como o que é o sentir, o que é o viver. Não é alguém no pensar, não é alguém no sentir, não é alguém no viver. É a visão da própria vida livre desta autoimagem, livre desta pessoa. Podemos dar uma resposta para a vida neste momento sem o pensador. Esta é a presença do pensar, livre do passado, livre desta mente que tem suas raízes na memória, na lembrança, no pensamento. Um contato com este instante, dando uma resposta livre deste padrão
que é o padrão da dualidade. É atender este instante, sem manter a continuidade deste eu. Quando eliminamos das nossas vidas esse padrão de dualidade, que é a ideia eu sou isto, mas deveria ser aquilo. O que sinto é isto, mas eu preciso sentir algo diferente. Quando eliminamos esta psicológica condição que o pensamento está produzindo nesta imaginação de separação possível, nós eliminamos a presença do eu, a presença do ego. Repare, nós estamos diante de algo fundamental para o fim do medo, para o fim da angústia, para o fim de toda e qualquer forma de sofrimento. Estamos diante de algo que representa o fim da autoimagem, o fim desta separação entre a realidade daquilo que somos em nossa essencial natureza e a própria vida. Com a mente tendo suas raízes no passado, a vida que nós conhecemos é a particular vida do ego, é a particular vida desta autoimagem. O rompimento com isto requer a presença do autoconhecimento. É o fim desta condição que revela aquilo que está presente além desta mente egóica, além desta mente em dualidade, além desta mente que tem suas raízes no passado. É isso que estamos vendo aqui com você. A possibilidade de uma vida livre, onde está presente a verdade deste ser, a verdade de Deus, a real vida divina, livre do eu, livre do ego, livre desta separação entre você e a vida. E também nesse aspecto psicológico entre o que é e o que deveria ser. Contato com a realidade da vida é o fim deste movimento interno, que é o movimento desta mente egóica, desta consciência em dualidade, desta mente condicionada, deste padrão de separação. Esse é o despertar da consciência. Esta é a visão da realidade divina. Alguns chamam de iluminação espiritual, o despertar de sua natureza essencial. É isso que estamos aqui com você, nestes encontros, nos finais de semana, trabalhando. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Então nós temos estes encontros online, dentro destes finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, a verdade sobre quem você é está no fim da ilusão desse eu. Isso é possível quando há esse trabalho direto de constatação da verdade sobre o autoconhecimento e a real meditação.